Tá. Nós vamos iniciar o estudo que na semana passada nós conduzimos a segunda parte. Por que a finalização? Eu nem pronunciei na semana passada. Porque eu não poderia te deixar de mostrar agora toda a situação do coração impenitente, que é o tema, mas relacionado à parte pessoal, ou seja, não ao contexto bíblico ou até mesmo ao contexto retórico, ou seja, de apresentar o coração impenitente como uma visão bíblica. Mas agora nós vamos ver como acontece conosco. Nós teremos os exemplos dessa manhã, baseados em alguns personagens bíblicos. Nós vamos realmente procurar compreensão, o porquê que isso é uma coisa abominável diante de Deus. Ou seja, na semana passada eu comentei que o duro de coração e o impenitente de coração não são coisas que passageiras, eles não são qualidades que passam, são qualidades de uma pessoa não escrita no livro da vida. Não tem, ao contrário do que muitas pessoas falam, aquele famoso confunde a fraqueza, diz que a fraqueza é aceitável, o pecado não. Fraqueza envolve o pecado. Quando a Bíblia fala de fraqueza, que Deus nos assiste às nossas fraquezas, é um socorro, quando você está para sucumbir por meio dessa fraqueza nos seus pecados. Ele vem com socorro, é como ele tomando a Joyce nas suas mãos, tomando o Ronaldo, e falando assim: Ronaldo, olha só, você está fraco, o teu coração eu conheço, eu sondei teu coração, eu sei que tu me queres, então eu vou te auxiliar quando você estiver sem forças. Mas essa fraqueza é tendenciosa ao pecado, porque o que nos derruba não é uma fraqueza física. Concorda, irmã Beth? O que nos derruba não é uma situação de nós não aguentarmos caminhar de peso, mas o que nos derruba é o pecado. E com o tempo, muitas pessoas vão endurecendo o coração, vão se tornando pessoas totalmente negligentes a se arrependerem, porque algo entra na mente delas. Alguma coisa é feita no invisível que é usada como trabalho e disfarçadamente ela vai tomando a pessoa. Essa pessoa já se torna incapaz. Eu quando digo essa pessoa, na verdade, nenhum de nós escapa disso. Só a misericórdia do Senhor mesmo e o desejo de se conduzir diante dele. Deixa a Bíblia aberta, abre de novo no texto básico, Romanos 2. Romanos 2. Acharam? Sim. Lê pra gente, Joyce, por favor. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Isso. Então entenderam por que eu falei que não existe coração impenitente? É uma poupança que a pessoa está fazendo, não é? Não é isso que está dizendo? É uma poupança que a pessoa do coração impenitente está fazendo para ela. Está entesourando o quê? Ira. E ira é o quê? Ira, alguém subsiste a ira de Deus no juízo? Não. O que paira sobre o homem pecador? O que está sobre o homem pecador? A ira. De quem? De Deus. De Deus. Entendeu? Hoje. Vai, pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, essa situação da ira é como a apresentação de uma causa muito ruim, mas que, a começar por mim, deve ser observada, deve ser avaliada. E como é que é a palavra mesmo? Tem uma outra palavra, deve ser ponderada no nosso coração, pesada, sabe? Não é um problema, tudo certo? Tá. Não é um problema você falar assim, você orar o tempo todo assim: o som do meu coração
Porque eu não conheço Ele como o Senhor conhece. Muitas vezes nós nos acostumamos com o bem que nós fazemos. Sabe quando a pessoa se acostuma com a condução diante de Deus? Sabe, ela cria um padrão, um exemplo de condução e torna aquilo padrão. Sabe, ela se conduz e já não se preocupa de perguntar para Deus como está sendo a sua condução. Porque ela já se acostumou, já criou uma forma de se conduzir. E nessa forma de se conduzir, incrível, a forma é tão errada que a pessoa se conduz e consegue praticar o mal paralelo, mas sempre baseado no seguinte: eu estou me conduzindo diante de Deus. Por isso que a Bíblia está falando assim, ó, segundo o teu coração impenitente, a tua dureza do teu coração impenitente, você está amontoando ira para o dia do justo juízo de Deus. Então não tem a ver com uma pessoa salva, não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com nada, tem a ver com impenitência, ou seja, eu me recuso abertamente a mudar de vida. Olha só, nós vamos falar de 3 pessoas aqui para exemplificar. Eu botei o primeiro, mas o primeiro vai ser o último. Nós vamos abrir primeiro, vamos falar sobre a condição do rei Roboão. Abre 1 Reis, capítulo 12. Os irmãos vão ver que o exemplo dessas essas três personas da Bíblia, elas vão nos apresentar as condições que realmente acontecem. Eu quero que os irmãos avaliem, observem o que nós vamos ler e avaliem o próprio coração. Porque se esses homens que se conduziram diante de Deus não escaparam do coração impenitente e endurecido, por que nós duvidaríamos da condição para nós? Eles eram ruins e eu não sou ruim. Entendeu, Ronaldo? Olha só, no capítulo 12 de 1 Reis. Os irmãos sabem quem foi o rei Roboão, para a gente não precisar ler o contexto todo? Ele foi filho de quem? Salomão. Ele foi neto de Davi. Salomão. Salomão, isso aí. Na verdade, filho de Davi todos eram porque eles falam o meu pai Davi. Olha, Davi, quando estava morrendo, ele foi passar o reino para Salomão, ele deu um conselho para Salomão. Salomão, se procederes bem e amares ao Senhor e se conduzires conforme a vontade dele, Deus perpetuará o seu reino. Ou seja, confirmará o seu reino. O que joga por terra a teoria de que se Deus prometeu, ele vai dar. Ô Beth, deixa eu dar para você como exemplo. Se Deus promete uma coisa, ele deixa de dar? Qual a única coisa que pode... Como é que Deus promete? Na segunda Bíblia, como é que Deus promete as coisas? Ele fala assim: Beth, eu vou fazer de você uma bênção. Não se preocupa não importa como você está vivendo. Joyce, não importa, vou fazer de você uma bênção. É assim que a Bíblia apresenta? Abraão foi prometido a ele devido a quê? A promessa feita a Abraão foi consequência de quê? Quem é que lembra? Na presença. E entenda bem, no pior momento da vida de Abraão, que ele se sentiu sozinho, não é isso? Que Ló foi para a melhor parte visível e sobrou para ele no deserto. Lembra do texto? Sai da tua tenda. Lembra? Mandou Abraão sair, a parte mais linda das Escrituras. Abraão, você está vendo as estrelas? Você pode contar? Não. A tua descendência, apesar de você não ver perspectiva, vai ser numerosa como as estrelas do céu. Aí tudo bem, passou-se os tempos, não é isso? Ele teve Isaac e Deus pede o seu único filho, sendo que ele já tinha feito essa promessa para Abraão. Descendência igual filho, não é isso? E a linhagem. Ele leva o filho sem questionar, mas ele pronuncia uma palavra assim. O filho fala: pai, tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem as coisas, mas não tem o cordeiro. Ele respondeu: o cordeiro é você, filho. É isso que ele respondeu? Deus proverá. Isso, entendeu? Todo mundo usa isso para pregação, poesias, o Deus Jeová Jireh, o Deus proverá, mas é muito mais profundo. Ô filho, olha, eu não tenho cordeiro, mas uma coisa eu digo: o Senhor vai prover até lá. Por isso que ele não hesitou.
Não hesitou. Ele seria capaz até de imolar o filho dele. Mas Hebreu diz que ele sabia, ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Entendeu? Então, quando Deus confirmou a promessa, ele jurou por ele mesmo. Ele falou assim, olha, como você me obedeceu, eu não tenho mais, como se fosse homem, eu não duvido de você. Mas ele conhecia o coração totalmente de Abraão. Ele falou assim, a ti darei essa terra. Aí tudo bem, então toda a promessa é condicionada a quê? Obediência. Obediência. Ou seja, tem como? Deus me prometeu, Deus é o Pai, eu sou filho do rei, e por aí vai, tome de pecado. Mas Deus prometeu. Deus prometeu para mim dar as bênçãos desse mundo. Tudo bem, olha o rei Roboão. Enquanto Salomão recebeu o conselho de Davi, dizendo para se proceder diante de Deus, Salomão não fez o mesmo com o filho dele. Porque Salomão, no final da sua vida, ele se extraviou do caminho, ele se desviou. Sabe a história de Salomão, né? Ele começou a ver, na sua velhice, começou a juntar mulheres para si, mas como ele gosta na velhice, a juntar tesouros femininos para ele, sabe? E essas mulheres eram adoradoras de deuses pagãos. Então, o que aconteceu? Começaram a criar curiosidade a Salomão, e Salomão se desviou até eles. Um homem sábio, um homem que Deus desceu em Shekinah, com ele orando lá, sabe? Fala. Foi totalmente ao contrário, ele tinha sabedoria na sua juventude e perdeu na sua idade. Isso. Ele fez o inverso. Se tornou tolo. Tolo velho. Então, aí o que aconteceu? A Bíblia não cita nenhum conceito que deu a Roboão. Nada, Roboão era apenas um filho que tinha o direito de herdar o trono. Olha só, lê, Beth, para mim, o capítulo 12, versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Isso, olha só, era rei de Israel todo, não tinha divisão ainda, rei de Israel. Compreendam isso, todo Israel estava indo lá. Então pensa bem, ele tinha 40 e poucos anos, mas vivia com a mente ainda na sua juventude, responsável, sabe? De repente, rei. Opa, beleza? Rei, agora, segundo a lei, o rei tem direitos, tem mordomia e tudo. Olha bem, continua, Beth. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo... Pronto, fizeram um pedido ao rei. Vai, Beth, lê o pedido. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Que promessa que eles fizeram para ele? Não, mas por quê? Devido a que, age de bondade conosco, que seremos seus servos para sempre. Não é isso que está dizendo, Beth? Ele está dizendo isso, olha, Beth, age de bondade comigo e eu prometo, eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar sempre pronto para te ajudar. Entendeu? Fez uma promessa. Continua, Beth. E ele lhes disse, ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Isso quer dizer o quê? Que ele ia pensar, não é isso? Certo. Olha o que aconteceu. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? Perguntou para quem? Para quem que ele está perguntando? Os anciãos. Os anciãos. O que eram os anciãos? Não eram os experientes? Não eram os idosos? Não simbolizavam os pais da nação? Os anciãos disseram para ele, olha o conselho bendito do Senhor. 7. E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que lhe haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo,
teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Misericórdia. Não. Para bem. Pensa agora, traz para os nossos dias aqui mesmo, individual, pessoal. Não é assim que acontece? Nós procuramos primeiramente a verdade para desencargo de consciência. Ele já procurou os anciãos, mas ele não ia aceitar. Ele não ia. A fama, tudo isso entrou no coração dele. E o que aconteceu? Procurou os anciãos deram um conselho digno de um rei ouvir. Ele simplesmente falou assim: se você proceder bem com o povo, não é assim. Se você liderar com sabedoria, eles não vão te deixar. Porque o que fazia com que o rei permanecesse, politicamente falando, era o quê? A aceitação do povo. Se o povo não aceita o reinado dele, mesmo que ele continue, como aconteceu com Saul, o reinado dele está rachado. Mas ele diz no versículo 8, porém ele deixou o conselho que os anciãos tinham aconselhado e teve conselho com quem? Os jovens. Quem eram esses jovens? Cresceram com ele. Então eram melhores do que ele, iguais a eles. Como é que eles... Vamos fazer uma mutação perfil. Podia vir alguma coisa boa do conselho dos jovens que cresceram com ele. Pode ser até que um falasse: olha, eles estão certos. Mas quando ele procurou o jovem, eram os amigos de infância. Eram aqueles que praticavam as baladas, que faziam a curtição, que falavam: pô, você é filho do rei, né, cara? É como você ser rico e ter amigos menos ricos, mais nobres também, acompanhando você. Compara isso que vocês leram. Marca o dedo aí. Compara isso que vocês leram com... Deixa eu achar aqui, peraí. Com dois textos. Provérbios 1:10. Enquanto vocês acham, não foi um afago de ego? Olha só, agir com bondade hoje, as pessoas falam assim: tu é muito trouxa. Sabe, muitos cristãos falam assim: olha, você agir com bondade, você agir com misericórdia, você é trouxa. Rapaz, eu sou crente, eu não sou bobo, não, é isso. Isso aí, eu sou crente, eu não sou, desculpa a palavra, otário, não, sabe? Como se fosse assim, como se as pessoas, como se pudesse ser esses adjetivos, sendo filho de Deus. Você acha, Beth, que existe um filho de Deus otário? Acha que existe um filho de Deus trouxa, uma pessoa escrita no livro da vida? Ele não tem essa influência, não é que ele seja sagaz, não. O Senhor o conduz, o nome dele está no livro da vida, o Senhor o conduz e o protege de tudo. Então o que as pessoas chamam de trouxa é justamente você praticar bondade com aqueles que, para os olhos dele, não merece. Ele não merece bondade. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, quando Jesus foi criticado de que comia com publicanos, que almoçava lá com os pecadores, lembra o que ele falou com relação aos doentes? O médico vem... Não. Os sãos não precisam. Não, os sãos o quê? Não precisam. Mas isso era uma ironia. Existe alguém são? Não. Os sãos não precisam de médico. Se vocês se acham, vocês não precisam. E sim os doentes. Ou seja, por mais que você seja afrontado nesse mundo, a tendência que nós estudamos na parte de a oração do justo é você simplesmente usar aquilo que Deus fez com você e suportar o que faz de você, aos olhos dos homens, uma pessoa trouxa. Porque a tendência é revidar. Esses jovens devem ser conselho para ele. Afagar o ego dele: rapaz, você é o cara. Você é o cara. As pessoas mudam o caráter porque pegam a rede social e está lá afagos e conselhos. Poxa, você está tão maravilhoso hoje, você está tão maravilhoso. Olha que coisa boa falar com você pela manhã. E você começa a se sentir, sabe, poderoso. Você começa a se sentir uma pessoa mais especial do que os outros. Aí o que acontece? Olha, nós aconselhamos você o seguinte: quebra o pau em cima desse povo. Mostra que você é poderoso. Porque teu pai foi poderoso. Não age com bondade não. Esse povo aí não vai te respeitar não, rapaz. Só vai te respeitar se você agir duramente. Lê Provérbios. Beth, está aberto aí?
Provérbios 1:10. Nem vou abrir não, que esse aí é conhecido dos irmãos. 1:10. É. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Você sabe, eu sei que a palavra é esquisita. Sabe o que é blandícias? Seduzir. Sedução, afago. Falar assim, ei Ronaldo. Ronaldo já deve ter passado por isso, não porque é você não. Estou dizendo assim, porque Ronaldo, Felipe, os mais jovens aqui, Joyce. Aí, pô, vamos, a senhora, primeiro fala bem de você. Poxa, cara, você é o cara, você elogia. Depois, após o elogio, aí vamos fazer tal coisa. Bota você lá em cima. Aí você não quer perder essa reputação com uma pessoa. Aí você começa o quê? A seguir. Se os pecadores com blandícias, com afagos, com palavras que afagam o seu ego, te chamarem, não o quê? Dizer Bete. Não consinta. Foi o que Robão fez? Não, adorou os conselhos. Só que eles não falaram da consequência. Lembra que foi dito para os anciãos, falam assim, se você agir com bondade com eles, eles farão o que para sempre contigo? Servirão. Te servirão. Sabe o que aconteceu? Assim que ele pronunciou essa frase, Israel se dividiu, falou assim, pronto, a ti nós não servimos mais. Aconteceu justamente o que estava para acontecer, que os anciãos falaram para ele. Olha, você procede assim porque esse povo vai te acompanhar. Já estava politicamente uma situação de início ruim, porque Salomão tinha se desviado. Então o certo do filho era consertar isso aí. Mas ele não tinha essa tendência. Eu vou falar por quê. A tendência de seguir dessa forma tem a ver com 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, lê. Todo mundo pronuncia esse versículo, mas poucos entendem. 15. É isso? 15? Não sei. Peraí. Isso mesmo, 15. Se ele ouvisse os anciãos, o que teria acontecido com ele, hein? Não no resultado, não. O que teria acontecido com o caráter dele? Ele teria sido o quê? Moldado. Está certo, moldado. Mas estaria dentro de quê? Qual seria o adjetivo para ele? Seria chamado de um rei o quê? Que foi chamado o pai dele. Sábio. Sábio. Provérbios diz que a palavra de instrução e correção para o sábio tem muito mais poder, mas 100 açoites no tolo não gera nada. Mais de 100 açoites no tolo, uma palavra de exortação, olha, você não faz isso não. Se você for sábio, você ouve com tanto valor, tanta valorização, que é mais do que 100 açoites no tolo. No tolo, porque ele não vai ouvir. Ele não vai dizer, eu vou praticar isso e pronto, acabou. Eu vou fazer. Lê, Beth, perdão, o Ronaldo, está aberto aí? Lê o 33, por favor. O 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Não vos enganeis. 2 pontos, vai. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem tem uma tradução diferente? Ele diz as más conversações. A sua também, Joyce? Também. A sua também, Felipe? Silvia também? Olha, o que são más conversações? Será que vocês podem, só o que vocês estão lendo, não vos enganem. Não existe conversa fiada boa. Isso que ele está dizendo. Não existe conversa fútil que vai edificar você. Vocês já perceberam quanto tempo nós perdemos conversando coisas que não edificam com o nosso próximo? O tempo precioso que a Bíblia manda você remir o tempo, aproveitar as oportunidades que você perde, acompanhando aquilo que nunca vai edificar, mas que para aquele que está conversando contigo, é o que ele quer. Olha, quando fala as más conversações corrompem, destroem os bons costumes, aquilo que você aprendeu. Então, na verdade, Robão podia fazer isso. Podia ter ouvido os sábios, mas ele se lembrou dos amigos. Se lembrou da infância dele, de como os amigos falavam dele. E resolveu ouvi-los.
Olha, Ronaldo, uma coisa eu digo, não vem nada de bom quando os nossos amigos e nossos companheiros não pronunciam palavras de edificação para a gente. O verdadeiro amigo, aquele que você deve ouvir, é aquele que vai estar sempre repreendendo você. Repreendendo você, que isso, rapaz? Olha só, mas essa repreensão a Bíblia chama de sadia, de que ela faz bem para o sábio. O sábio ouve a correção, mas o tolo nem sem açoite muda ele. Ele é tipo assim, você convive e fala assim, mas são meus amigos. Você valoriza a tradição acima de Deus. Muitas vezes, e nós comentamos aqui, muitas vezes eu puxei esse assunto, você está no trabalho. E no trabalho, você tem um convívio com um bando de pessoas que não temem a Deus. Aí o que acontece? Você se mistura, mas a tendência é o seguinte, chegar lá na frente e falar assim, é o meu trabalho, eu não posso fugir disso aí. Não, deve escapar disso, deve escapar, porque é tão maligno que você começa a ser moldado, você começa a mudar. Você convive, você pensa bem, se você convive 24 horas com o mal, o que vai acontecer com você? Olha, por quê? Gera, mas o justo não vai se deixar influenciar. Como é que ele não se deixa influenciar? Participando da maldade? O que diz o Salmo 1? Salmo 1, vocês sabem de qual? Fala, vai. Não sei de qual não. Não, bem-aventurado o varão. Segundo o conselho dos ímpios, nem não se detém na roda dos escarnecedores. Não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, então ele não faz nada. Ele olha assim e fala assim, olha, eu gostaria muito eu tenho vocês com boa estima, mas eu prefiro não vacilar. Aí alguém fala para você assim, contra-ataque, você é antissocial. Você é antissocial. Você faz uma escolha com a tua alma. Você faz uma escolha. Ronaldo, vamos supor que você seja uma pessoa fraca, foi há muito tempo volúvel com relação ao mundo, com relação às baladas, com relação a tudo. Se você se arrepende e você passa a olhar o Senhor como seu Salvador, e você sabe do que você é capaz, foi capaz no passado, concorda que você deve se desviar disso? Então não existe, se você ouve maldade o tempo todo, a tendência é não ficar na tua mente. Vai entranhando. Isso. Quando você vê uma foto de alguma coisa obscena, você viu sem querer. Você já passou. Mas já reparou que para tirar aquilo da mente é uma droga? Depois que você fotografou? Fica entranhando. Olha, você não consegue manter a mente, a palavra, mas consegue manter uma imagem ruim. Uma situação ruim. Então, olha bem, esse é o primeiro caso. Agora vamos para o segundo, porque o terceiro, que é o que mais... Qual é o que mais vai mostrar isso aí? É o terceiro caso, que eu deixei para o final. Eu botei aqui em primeiro e deixei para o final. Então, nós podemos dizer que o que causou a derrocada, o que foi o catalisador daquilo que realmente o resultado do coração duro foi que circunstância? Para esse rei Roboão. Foi o quê? Desobediência. Não, a circunstância, como ele deixou de ouvir ele trocou o conselho do sábio para o conselho dos ímpios, não é isso? Então, o que aconteceu com ele? Qual foi a influência que ele teve? Nós acabamos de ler agora. Influência maligna dos amigos de infância. A influência das más conversações. Olha só, então guarda isso, a primeira. Agora vamos à segunda. 1 Reis 21. Quem lembra de Acabe? Acabe. Bom rei, né? É o rei influenciado pela... Olha, Acabe, a história de Acabe consegue mostrar um rei maligno, mas que ainda era fichinha, perto de o quê? Maligna. Jezebel. Que era o que dele? Esposa. Olha, vocês não têm ideia. As pessoas detestam isso, porque a Jezabel é apresentada até em Apocalipse como aquela que corrompe, aquela que fala ao ouvido da pessoa que está do lado dela, até ela se deixa para todo certo e Joyce. Tá? Olha bem, 1 Reis, capítulo 21. Ciro está aberto aí? 21, olha só. 21, versículo 25 e 26. Lê, Ciro, por favor. Porém, ninguém fora como Acabe,
que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Para. O que é incitar? Por favor, peguem como vocês entendem. O que é uma pessoa incitar você? Futucar a pessoa para fazer alguma coisa. Provocar, conduzir você. Já reparou? Quem já passou por isso? De alguém dar conselhos para você? Ih, se eu fosse você, faria isso, mas ela nunca faria aquela boca. Outra coisa, algum conselho começa bem com eu acho? Algum conselho é válido? Opinião, eu falei para Jorge, sua opinião é como uma parte do corpo, cada um tem uma. A minha mão não é igual a sua, Beth. Entendeu? A opinião é a mesma coisa. Opinião é irresponsável, ou seja, eu dou uma opinião para você, Beth, contando que eu quero. Que eu quero ver você reagir. Mas quando vier as consequências, e você falar para essa pessoa assim, Maria, por que você me mandou fazer isso? O que ela vai responder para você para se isentar da responsabilidade? Pensa em mim. A pessoa falou, se eu fosse você faria isso. Você fez e deu mal. Você fez porque quis, né? A famosa isso, mas tem uma frase o quê? Quer dizer que se eu te mandar enfiar a cabeça debaixo de um carro, você vai. em movimento você faz isso. Você entendeu, minha filha? Era o que eu faria. Se deu errado, você não foi obrigado a fazer, não. É assim que o maligno age. Repete o versículo, se emenda com 26. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Leu 26. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Então, o catalisador da derrocada de Acabe foi quem? Quer dizer, foi o que primeiro? Foi o que? O que ele praticou que ele não devia praticar? Ele já tinha um coração criado para o mal. Então, fez o quê? Ele ouviu Jezabel. Ouviu Jezabel que a Jezabel não dava sua opinião. O que ela falava, o que a Bíblia está dizendo, qual a palavra está aí? Incitava. Incitar. O que é incitar? Vai lá, rapaz. Faz lá. Você quer um exemplo? Como é que ela incitou para o mal? Ele desejou uma vinha. Já leram isso? A vinha de Nabote? Foi lá falar para Nabote, Nabote, eu quero comprar sua vinha. Nabote falou assim, mas é a herança dos meus pais. Eu prometi para os meus pais que ficaria comigo. E, infelizmente, eu não posso fazer isso. Voltou chorando para casa. E Jezabel perguntou para ele assim, que você está triste? Porque eu queria comprar a vinha de Nabote me negou. Mas cara, você não é rei? Olha, aguenta aí, você alega teu coração, que eu vou resolver esse problema para você. Mandou, vamos dizer, no dia, pegou um telefone e falou assim, olha, conhece Nabote aí? Conheço. Arruma 2 pessoas que testemunham contra ele, olha bem, que testemunham contra ele, e digam que ele blasfemou de Deus. E o apedreje até que morra. Alguém vai falar assim, mas quem fez isso foi Jezabel. Vocês sabiam que a mulher de um rei não podia falar nada? Ela tremia quando chegava perto do rei. As mulheres dos reis tinham que falar assim, meu senhor, se curvava a esposa. Assim foram com todos os reis. Inclusive o livro de Esther diz, Esther tinha temor de se apresentar diante do rei. E era esposa do rei. Era esposa do rei. Jezabel mandava, é isso que você tem que fazer, você tem que parar, você tem que ser punho de ferro, você tem que pegar o que você quer, você pega. Olha, quantos conselhos a gente ouve hoje de pessoas que não têm um pingo de respeito por você que é crente. Antigamente, as pessoas tinham temor de falar um palavrão perto de um cristão, é isso? Hoje em dia, não medem a boca para dar conselhos para cristão. Ué, não é isso? Aí você fica sem graça de discordar da pessoa? Você fica sem graça, você quer ficar soft com o pecado. Você não quer ser acusado pelo mal de que você não participa. Aí o que acontece? Ela matou Nabote e o rei ficou alegre. E o rei viu que poderia se conduzir ali. Ele simplesmente cavou. O endurecimento dele era tão grande, ele não se arrependia de nada, que Deus mandou um profeta para ele e falar assim, fala para Acabe, olha, você vai morrer. Você vai ser destruído. Quando o profeta voltou,
Acabe botou a cara no meio do joelho e começou a clamar a Deus, arrependido. Falou o profeta, você está vendo como é que Acabe está arrependido? Eu estou falando para a gente não ler a história toda. Também eu digo que eu não vou fazer esse mal. Mas na verdade, o arrependimento era só momentâneo. Até o arrependimento momentâneo, o Senhor também é momentâneo, dizendo que não vai fazer. Tudo bem, você está arrependido, enquanto você estiver arrependido e eu olhar para o coração, eu não vou fazer. A Bíblia fala que Acabe voltou a praticar o mal. Ele se juntou com outro rei, Josafá, e falou assim, vamos sair para a guerra? Olha bem, vamos sair para a guerra, você me ajuda, ajudo. Traz os profetas aqui. Trouxeram os profetas e falaram assim, qual é a condição minha? Consulta o Senhor aí, qual é a condição minha para eu ir para a guerra? Todos os profetas falaram assim, vai, capítulo 22, que está isso. Vai para a guerra, vai proceder tudo bem. Aí, Josafá desconfiou daqueles profetas todos, era todo profeta de Baal. Aí, falou assim, nunca tem algum profeta do Senhor aí não? Ou seja, dos profetas antigos. Tem uma que não fala nada que é bom de mim. Olha bem a frase. Ele não fala nada que é bom de mim. Isso é o que acontece quando nós ouvimos a repreensão. A gente não quer mais ouvir a pessoa. Seja qual for a pessoa que chegar para a gente. A Bíblia fala que o sábio ouve, pega a repreensão e recebe como um tesouro. Mais que colares e pedras preciosas, ele fala em Provérbios. Uma certa vez, eu me assentava à roda dos escarnecedores. Já contei, não sei se eu já comentei aqui. Um incrédulo me chamou e falou assim, me chamou num canto com educação. E falou assim, Jerônimo, deixa eu conversar contigo uma coisa. Não era cristão. E falou assim, olha, você é uma boa pessoa, mas eu vejo você aí, isso não é teu. Por que você está sentado com aquele pessoal? Olha só, eram amigos dele. Aquele pessoal vai te corromper. Irmãos, eu não ouvi mais do que 1 minuto de repreensão. Nunca mais eu me sentei. Eu levei aquilo do Senhor, obrigado, porque o Senhor, na verdade, aquela pessoa foi usada para me repreender, foi o Senhor que me repreendeu. Foi usada para isso, para me tirar dessa roda, porque nada de bom vinha. Era um jogo de carteado, que saía palavrões, promiscuidade, tudo. Eu estava ali porque eu gostava, sabe por quê? Eu estava ali não porque eu era promíscuo, mas porque eu gostava de um jogo de carta. Entendeu? Tem sempre aquela coisinha que nos atrai no ímpio. Eu gosto disso. Então o pacote vem só aquilo ali? Não, vem completo, vem toda a carga do ímpio. Então, repetindo aqui, porque ninguém fora como Acabe que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o citava. Você sabe o que aconteceu quando ele foi para a guerra? Ele chamou os profetas falaram para ele que iria se dar bem. Aí chamaram um outro profeta, que ele falou que não falava nada bom dele, e o profeta veio com o soldado, e o soldado falou assim, olha, fala o que é bom, porque 400 profetas falaram que ele vai se dar bem na guerra. Se você quer viver, fala para ele a verdade, hein? Acompanha o voto, não é isso? Acompanha o voto. Não está muito diferente hoje, não. Acompanha a maioria. Aí ele foi, certamente vive o Senhor, que aquilo que o Senhor me der eu falarei. Quando chegou na presença de Acabe, irmãos, é interessante. Quando chegou na presença de Acabe, ele falou assim, irei eu e vencerei em Ramote de Gileade? Sim. Você vai vencer. Olha o que o profeta falou. Você vai vencer, igual os outros. Está vendo? Ele não fala nada que é bom de mim. Ele nem percebeu a frase. Ele nem percebeu a frase que ele falou. Quantas vezes já conjurei que fale a verdade? Mentira! Quando o profeta falava a verdade, ele prendia o profeta. Aí ele falou assim, eis que eu vi o céu aberto. A verdade, você quer? Eis que eu vi o céu aberto e os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus. E saiu, e Deus fez uma pergunta, quem eu enviarei para que engane Acabe? Olha só, pelos pecados de Acabe. Quem eu enviarei para que engane Acabe e ele caia, morto em Ramote de Gileade? Um anjo falava isso, outro aquilo, e a Bíblia diz que saiu um espírito do meio dos anjos. Saiu um espírito. E falou assim, eu irei. E o que você vai fazer? Você sabe que espírito é esse que apareceu. Tem ideia? Não era um espírito, um anjo bom. Era o próprio Satanás, um demônio. Aí falou assim, o que você vai falar? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Irmãos, quando a nossa dureza de coração, quando a dureza de coração de uma pessoa alcança um nível,
ao nível X, sabe? Que assim, pronto, agora eu vou mandar a operação do erro. É perigoso demais, sabe? O coração impenitente é perigoso, porque quando você vai ouvir, você só vai ouvir a mentira. Então falou assim, eu serei espírito de mentira. Como? Eu falarei pela boca dos profetas. Entenda bem, até pela boca daquele que fala a palavra de Deus, você vai sofrer engano. Porque o teu coração não está voltado para isso, não está. Nosso coração não está voltado. A impenitência toma conta dele, então torna duro. Aí você acha que você está ouvindo os conselhos de Deus. Aí tudo bem, você irá e prevalecerá. Aí a Bíblia fala que acaba, eu vou ouvir o que ela ali, você, eu sei, eu vou enganar. Olha só, eu vou enganar. Eu vou me disfarçar de soldado. Vou me disfarçar de soldado. E vou botar outro como um rei no meu lugar. A Bíblia diz que na hora da batalha, olha só, a profecia que ele ia morrer. Na hora da batalha, o camarada que estava disfarçado de rei, o pessoal sabia que matando o rei acabava a batalha, né? O inimigo foi em cima dele e gritou, não sou o rei não, não sou o rei não. Aí, e ele não é o rei não. Nisso, uma das pessoas estava ali, entesou o arco, a Bíblia fala, e jogou uma flecha. A Bíblia diz que a flecha pegou nele, ele estava com uma armadura, pegou entre uma base da armadura e a outra. E ele ficou ferido e falou assim, me leva para casa porque eu estou ferido de morte. E a Bíblia diz que ele morreu assim que chegou no pátio. Então vocês pensam que essa historinha é consequência do coração endurecido. Quantas mães criam filhos na igreja, mães e pais falam da palavra e ele decide ouvir os amigos. Vocês acham que filho muda hoje em dia porque não ouviu ninguém? O que Robão fez? Não trocou o proceder bom, é isso que era aconselhado pelos familiares, vamos dizer assim. Aqui é como a Joyce ouvir de todos aqui sempre coisas boas da edificação dela. Trocou pelas brandices. Sabe, muitas vezes filho, sabe, pessoas amigas nossas, eles começam a se corromper porque começam a andar e a ouvir aqueles que não deveriam nem andar e nem ouvir. Não deviam. Não existe meio termo. Foge disso, escapa disso, porque eles vão tragar você. Não é assim no crime? Alguém já viu alguma coisa diferente no crime? Não é assim que acontece? A pessoa entra no crime, vê um monte morrer. Mas ela sempre pronuncia o quê? Ele morreu porque ele deu mole. Comigo não vai acontecer isso. As pessoas incentivam, você é usado para fazer o mal, até que o mal te encontra. Fica pensando sempre que vai ter escapatória. Isso aí, na verdade, não tem. Olha bem para cá. Com relação a essa situação que você citou, Ronaldo, chama-se... Qual é a palavra contra Deus? É... desprezo. Desprezo pelo Senhor. Eu tenho desprezo. Mas não é pronunciado pela minha boca, nem eu sei que tem no meu coração. Quem é que acha isso no nosso coração? Senhor. Isso aí. Por isso que o capítulo, no início de Jeremias, fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E corrupto, quem o poderá conhecer? Quem o poderá conhecer? Então, eu, Senhor, esquadrinho o coração para dar a cada um segundo os seus feitos. Ou seja, justiça para o justo e injustiça para o injusto. Certo? Agora, olha bem. Passo daí agora. Então, a primeira foi o quê? A influência das más conversações, é isso? E a segunda? É que do rei Acabe. O que ele ouviu? A esposa. Mas na verdade não é a esposa em si. O Roboão ouviu as más conversações. O Acabe, com relação a Jezabel, trocou, ou seja, profanou aquilo que ele deveria ouvir do Senhor. Eu vou ouvir da minha esposa. Ele ouviu do próprio fruto do pecado dele. Sabia que Jezabel não era do povo? Sabia que Jezabel era uma edomita? Edomita, era do povo de Edom, um povo maligno que o Senhor falou extermina. Ele já começou profanando do Senhor. E isso traz à mente o seguinte: não vos ponhais com quê? Julgo desigual, ou seja, lembra que eu falei que dois bois andavam juntos?
com o mesmo jugo, guiando, os dois estavam de comum acordo. Quando você bota em jugo desigual, porque você tem desejo, então ele quis casar com aquela mulher. E o que aconteceu com ele? Recebeu a paga do seu erro. Fala, Odete. Pode falar. Uma pergunta. É assim, em relação a Roboão, Acabe, esses conselhos, mais conversações, a incitação de Jezabel e tudo. Porém, assim, eu acho que, no fundo, será que eles mesmos já não tinham essa índole má? Já tinha. Né? Porque aceitou de bom grado, em nenhum momento rejeitou. Mas a índole má tem a ver com o quê? Não tem a ver com o coração impenitente? E o que causa o contrário do coração impenitente? Que eu citei na semana passada. Sem isso não tem como sair do coração impenitente. Que é espiritual. Quem é que lembra? Novo nascimento. Entendeu? Lembra que eu falei para você que você tem que ser uma outra pessoa, não tem como aproveitar. Ou seja, você se torna uma nova pessoa. Então, na verdade, você falou certo, observou certo. Ele já tinha o coração voltado para aquilo. Tiago fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por quem? Por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, não incita você vou incitar você, eu vou incitar você a praticar o mal. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, não é isso? Foi o que você falou, Beth, você falou certíssimo. Já era tendencioso deles, só agravou, entenda bem, eles tinham chance de mudar? Quantos reis mudaram, não é isso? Se arrependeram? Mas eles não. Eles só cavaram para eles tudo aquilo que se afastava do Senhor. Toda aquela situação. Agora o terceiro, nós vamos finalizar com o terceiro. Nós vamos ver, sabia que nós vamos ver o coração endurecido de Davi? Ixi, como pode um homem segundo Deus? Nós vamos ver o coração endurecido de Davi. Abram em 1 Samuel 25 e nós vamos encerrar com esse. A primeira é a influência das nossas conversações, o segundo é a influência daquele que está mais próximo de nós, a influência má. No caso ali era Jezabel, e 1 Samuel 25. Vamos começar aqui. Silvia, você vai ler, aí cada um acompanha o versículo aí, Felipe. Assim que achar. Cada um vai ler o próximo versículo que a pessoa leu, tá bom? Para a gente acompanhar. Vamos começar, deixa o Felipe achar ali. Vamos começar do 1. Aí vai passar e eu vou ler também, e bem dinâmico, vai lendo, até eu vou pedir para parar, isso aí. 25:1. 1 Samuel 25:1. Todo mundo achou? Lembre-se, vamos lendo, vou emendando. Silvia, começa, você. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram, prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Bem alto, Felipe. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro e maligno nas suas ações, e era da casa de Caleb. 5, né? 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. 5. Enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis aquele próspero. Olha bem, olha como Davi conceituou ele. Assim direis aquele próspero, porque ele era. Paz tenhas e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou,
todos os dias em que estiveram no Monte Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi e se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu não sei de onde vens? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Espera aí, só um minutinho. Entenderam até aqui? Sim. Lê, Silvia. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Pronto, até aí. Atitude do homem Nabal. Davi falou o que para ele? Mandou um recado para ele dizendo o seguinte: enquanto nós estivemos aqui, protegemos os seus servos, só que estavam com fome, não tinham comida. O que ele falou para Nabal? Ó, Nabal, enquanto os seus homens estiveram aqui, nós fizemos como um muro em volta deles, não é isso? Nós protegemos, nós não deixamos que nada acontecesse com eles. Pode você nos ajudar com alguma coisa? Uma comida, porque eles estavam famintos, estavam cansados, estavam sendo perseguidos por Saul. E falou para Nabal: você é um homem próspero, você pode ceder isso aí? A resposta de Nabal, que vocês já leram, foi positiva ou negativa? Negativo. Então isso mostrou que Nabal era um homem que não tinha o quê? Baseado no que Davi falou. Não possuía o quê no coração? A gente usa muito essa palavra durante o dia. Bota escrito assim. Humildade? Não. Amor. Não, com relação assim, uma pessoa faz bem para você. É bondade? Piedade? Gratidão. Gratidão. Ele não tinha nada. Eu quero saber que me perdei, não. Quem é Davi não considera como nada. E outra coisa, intrépido. Não vou respeitar não. Por quê? Porque o rei principal já estava perseguindo Davi. Como estava o coração desse homem? Duro. Mas Nabal, sabe o que significa Nabal? Tolo. Nabal significa tolo. Como era o nome dele, era como ele agia. Tolo. É o significado do nome, tolo. Tolo. A Bíblia diz que Nabal, nós lemos aqui no início, Nabal, o versículo 3 fala assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de quê? De bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno de obras, e era da casa de Caleb. Pensa bem, lembra da Jezabel? Agora é o contrário. O marido é maligno, não é isso? E vocês acham que se ele é casado com uma mulher que era de bom senso, o que ele ouvia todos os dias? Os conselhos. Talvez assim: não faça isso, Nabal, não age desse jeito não. Não faz isso não, você vai acabar cavando uma coisa séria para você, para sua vida. Não tem medo de nada não, mulher. Não vou fazer isso não. Nabal, por favor, muda o teu coração. Olha bem, agora é o contrário. Uma mulher que ia ser o quê? Como é que é? Abigail era mulher de bom entendimento, ou seja, ela compreendia as coisas. Irmãos, eu quero abrir o parênteses aqui para a gente encerrar. Vocês vão ver esse terceiro exemplo. Casa tudo como nós vivemos. Tudo. O coração de Nabal não tinha gratidão, ou seja, era um coração ingrato. Foi a situação catalisadora da sua destruição. E era um coração de pedra. Mas na verdade, lembra que você falou? Qual era a tendência de Nabal, desde a nascença? Não era assim? Então, existe assim, existe a pessoa que é ruim. Mas quando nós vemos uma pessoa ruim e temos entendimento, e nós trememos porque temos esse entendimento, o que a gente aconselha para a pessoa? Se ela é uma pessoa ruim, tendência ruim, é que ela pare e se arrependa, não é isso? Isso é sinal de que há o que ainda?
para a pessoa? Salvação. Vamos trocar a salvação com relação a você. E você ainda tem o que com relação à pessoa? Esperança. Você fala, sabe, Abigail devia falar todos os dias para ele, não procede desse jeito, não procede. Não procede, não seja um homem ruim. Por que agora, como essa mulher foi acabar com esse homem, eu não sei. Talvez ele tenha obrigado pela riqueza dele, tenha pago um dote e casou com ela. Porque a salvação dele estava na esposa, ele nunca viu. Estava na esposa. Agora olha só. Abra em Provérbios 29, versículo 1. Deixa marcado o dedo aí. Provérbios 29, 1. Você sabe qual é o significado do nome Abigail? Interessante. Cheia de alegria. Não tinha tempo feio para essa mulher, os irmãos vão ver. Cheia de alegria, é o nome dela. Provérbios 29, 1. Lê, irmã Elizabeth, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós lemos na semana passada, foi? Sim. O homem... Vai de novo, Beth, por favor, que eu estou com a Bíblia aberta, não quero ouvir você. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha bem, causa, né? Na situação, o homem que muitas vezes é repreendido, então situação, é isso? A tendência era o quê? Se ele é muitas vezes repreendido, a tendência é o quê, Silvia? Seria o quê? A lógica? Seria muitas vezes repreendido? Seria mudar. Como uma pessoa repreendida ela não cria raiva? Então, olha bem a falta de inteligência. Se você não quer ser repreendido, o que você tem que fazer? Mudar, proceder bem. Proceder bem, olha, uma vez, eu quero contar para vocês. Eu sempre fui hábil nos trabalhos, tive destreza em tudo que eu faço, que eu aprendi. Entrei numa empresa e o primeiro dia que me deram serviço, eu fiz tudo errado. O chefe me chamou lá e falou assim, não acredito, Jerônimo, me falaram bem de você. Você não acertou. Aqui, por causa de você, a empresa vai atrasar uma lista telefônica. Falou para mim. Eu olhei assim, falei assim, me perdoa, me desculpa. Saí dali, falei assim, eu sei que ele vai me dar outra chance. Nem falou nada, para mim não ia dar mais não. Pelo contrário, a próxima demissão seria da lista. Eu levei aquela lista para casa, estudei como é que era, estudei. Aí veio um dia e ele falou assim, Jerônimo, ele fala ticar, né? Certificar cada título. De novo. Todo mundo olhou assim, o pessoal da paginação falou assim, vai errar de novo. Mas eu fiz certo. Eu fiz certo e acabei antes deles. E então ele chegou para mim e falou assim, sabia que você conseguia. Entenda bem, lê de novo isso aí, Beth. O homem, eu quero que vocês entendam, inculquem isso. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Tá vendo? Ao contrário, se eu tivesse endurecido a cerviz, quer saber que se dane, não quero fazer isso não. Muitas vezes repreendido não é se quebranta não, está falando o contrário, endurece a cerviz, cairá o que é? Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, vai ter uma hora em que o resultado do caminho dele vai ter a sua procedência. E isso não tem como escapar. E nessa hora, é meu Deus aqui, é meu Deus dali, mas na verdade, quem foi que buscou o arrependimento com lágrimas e Deus não acreditou? Saul. Hã? Esaú. Hebreus fala que ele trocou a primogenitura por um repasto. E depois começou a chorar. E ainda que com lágrimas, Deus não achou lugar de arrependimento nele. Muitas vezes as lágrimas você chora, mas é por causa de você perdeu. Ou seja, aquilo é um capricho. Você é um brinquedo que você deixou de lado. E quando alguém foi brincar, você falou assim, não, você perdeu. E falou assim, não vou deixar não, você vou lutar, vou fazer guerra. Aí começa a derrocada dele. Olha só. Então nós vemos que ele não teve o que para com Davi? Ele teve o que? A palavra que você falou. Gratidão, isso aí. Agora continua. Agora vamos o mesmo paramos em que ponto? Acho que o 12. 29. Hein? Provérbios 29. Não. Samuel 13, Paulo 13. Aqui. Parou no? 13. No
Deixa eu me achar aqui. Ah, sim. Pelo que Davi disse a seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. O que aconteceu? Esse resultado aí, dessa ingratidão, gerou o que no coração de Davi? Ira. Mais o quê? Vai falando. Ira. Autojustiça. Isso, vai falando. Ódio, não é? Mas Davi estava achando que ele estava errado? Não. O coração endurecido faz isso com a gente, hein? Olha bem, a gente procede bem. No dia que alguém fazer justiça conosco, não vou deixar assim não. Não vou deixar. Mas você não é tendenciosa como você falou, Beth. Você não é daquelas pessoas que entendeu? Que já tem isso no coração. Você é moldada num momento por uma situação. Você sabia que Davi, antes disso, tinha acabado de perdoar Saul? Sabia que ele cortou um pedaço da... Já leram isso? Cortou a capa de Saul? Ele poderia ter o quê? Matado. Saul diz: meu filho Davi, vejo que hoje tu és o quê com relação a mim? Melhor ou pior? Melhor. E que Deus vai te dar o reino. Pronto, eu estou frito. Não adianta, eu estou acabado. Já está confirmado que você é um homem muito melhor do que eu. Ele tinha acabado de ouvir isso do rei Saul. Agora bastou um homem proceder assim: olha, o estresse, ele está fugindo, não está? Vamos pegar o apanhado aqui. Pense em você na sua vida. Tu está com estresse, cara, tu está sofrendo, você está com ingratidão daqui, ingratidão dali, falta de compreensão daqui. A hora que você vê uma coisa acontecer com você, que é parecida com as outras, mas apenas o momento que é o crucial, você explode. Vou fazer isso. Vou praticar isso. O que aconteceu com o coração? Endureceu. Então não é só o que tem histórico não, Beth. Meu coração pode endurecer a qualquer momento. Só que o meu nome, o seu nome, o nome de nós aqui, está escrito aonde? No livro da vida. Entenda bem. Pode acontecer conosco e nós vamos pecar contra Deus. Mas olha o que aconteceu. O Silvio, começa por você aí, tem que ler? Tá aí todo mundo aberto? Não é o próximo não. Sim. Não é o próximo não. Qual é o... Não, vamos ler. Samuel? O 18, de Samuel, 25, o 18 em diante. Mesmo esquema, vai lendo. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Foi o 20. De modo que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho. Não. 1 Samuel 25. 25, 20. Capítulo 25, 20. Isso. 1 Samuel 25, 20, é o próximo versículo. E quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo. Para um pouquinho, Jorge, marca aí o próximo. Notaram o que Davi falou? Olha como é que mudou o coração do homem. Quantas vezes Beth, você pronuncia isso às vezes? Eu pronuncio isso às vezes. Esse é um erro que está dentro, que o inimigo coloca no coração do homem. Qual é o erro? Repete aí, Felipe. De nada o quê? De nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. De nada me serviu proceder bem. Você procedeu bem, você foi guardado por Deus o tempo todo. Nesse dia você fala: quer ver? Todo mundo age com injustiça comigo. Aí você começa a ter o quê que a Jorge falou? Autojustiça. Autojustiça? Ou seja, não é justo que façam isso comigo. Olha o que ele falou. Jorge, continua. Não, tem que terminar o do Felipe. Vai, termina, filho. E de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pegou mal por bem. Pagou.
Ele me pagou o mal por bem. Qual o versículo? 22 agora. Vai. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Olha, para, eu tenho que ler. Olha o que esse homem se transformou. Vive o Senhor, olha só, vive Deus, que me faça mal se eu não cumprir a minha promessa. Que promessa foi essa? Matar por Mano, mas era matar Nabal? Todos os Todos. homens. Tá, vão todos os homens. E as crianças, todo mundo. E as mulheres, e tudo. Se eu deixar um menino com vida... Surtou, né? Beth, mas então isso que eu estou dizendo, subestimar o estado do coração. Isso pode acontecer de um dia para a noite. É qualquer um, né? Qualquer um pode passar por isso. Olha bem, qual é o versículo agora? 23. 23, ó. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porquanto o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão. Sejam agora como Nabal, os teus inimigos e os que procuram fazer o mal contra o meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Para. Qual foi o início do conselho de Abigail para Davi? Quero que achem aí. Assim que ela começou o diálogo. Qual foi a primeira coisa que ela falou, que ela se prostrou diante dele? Qual foi a primeira coisa importantíssima que um homem e uma mulher enviados por Deus fala para uma pessoa? Ela falou: Minha seja a transgressão. Não. Continua. Deixa Deus falar a tua serva e ouve as palavras. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a Agora. saber, Nabal, porque tal é... Não. Olha só. 25. Leu 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. O que é isso? Não precisa ser doutor não, de hebraico não. Impressão no seu coração. Olha, não deixe esse homem maligno fazer o que com o seu coração? O que é uma impressão? Não é uma marca? Então, na verdade, se a gente pegar a metáfora, o que está dizendo? Não deixe esse homem fazer o que com o seu coração? Corromper. Ela se apresentou para Davi por quê? Porque Davi, ela estava com medo? O que fez com que ela confiasse se apresentar a Davi que ela poderia ser morta? Eu era o rei. Não, ele não era o rei ainda, ele estava fugindo do rei. Mas o que será que fez com que essa mulher tomasse a coragem para dizer: Senhora, me ouve aqui. Ela viu em Davi o quê? Esperança. Não, esperança, justiça, mas é uma coisa que nós falamos muito. Bondade. Eu ainda vejo em você, é uma palavra. Aqui. Eu ainda vejo que por mais ira que você tenha, você ainda não está longe. Ainda existe sensatez em você. Então eu creio que eu posso te falar uma coisa boa agora. Então ela está dizendo assim: ó, não deixa que esse homem de Belial, esse chamado Nabal, cause no seu coração o quê? Agora vamos usar a palavra. O quê? Impressão. E uma impressão, que é uma marca, pode causar o que no seu coração? Se você tinha um coração bom o tempo todo. Geral, onde, né? Corromper. Qual a palavra que se usa? O quê? Mudança. Mudança. Mudou o coração de Davi. Então, quem foi que mandou? Quem vocês acham que mandou Abigail para Davi? Deus. Por quê? Porque ia mudar o coração dele. Porque Davi era amado do Senhor, mas mesmo assim estava sujeito a endurecer o coração. Vamos ter provas disso. Irmãos, o Senhor nos socorre nas nossas fraquezas. Envia hoje com urgência. Olha o socorro que eu estou dando para você. Mas carece de quê? Para você ser
abençoado por esse socorro, carece de quê? Qual é a tua parte que você tem que fazer? Obedecer. Não. Arrependimento. Não, arrependimento, mas com relação à trajetória. É uma pessoa que está se apresentando e está o que falando contigo. Cabe a ti fazer o quê? Ouvir. Ouvir. Mas o coração endurecido é difícil de ouvir, né? Mas não se acontecer com o justo. Mas ela pediu, dê ouvido às suas... Isso. Nós paramos aqui desse versículo, Silvia. 28 agora. É qual? 28 agora. Vai, lê, Silvia. 28. Assim. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Presta atenção, ela vai começar a citar o futuro, ela está citando o futuro dele. É como alguém olhar para Joyce, você tem tudo na mão, Joyce, para você prosseguir fiel a Deus. Olha, o Senhor te abençoou, o Senhor te concedeu o escape dos seus importunos. É isso que ela está falando. Vai, pode continuar assim. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Para um minutinho, vai continuar, Beth. Olha só, não, vai continuar. Lembra do que eu contei aqui da pessoa que me chamou? Sim. Eu ouvi isso, sabia? Olha, a gente vê você, assim, falou para mim assim, vê você, uma repreensão usando essas frases, você é um homem que está sempre falando a palavra pra gente. E a gente ouve, não senta com eles não. Apazigou meu coração de uma forma benigna, sabe? De uma forma bondosa. E eu ouvi. Continua, Beth. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço. Só um minutinho. Peraí. Presta atenção nisso. Olha o resultado do que aquela pessoa guiada por Deus estava querendo evitar na vida da Silvia, na vida da Beth, na vida do Felipe, na vida do Ronaldo, da Joyce, minha. Era isso. Repete o versículo. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Até aí, Joyce, espera aí, só um minutinho. Eu estou te dizendo, você vai ser vitorioso com Deus e você vai guardar, você vai ver que hoje está sendo impedido você de cometer uma loucura que pode manchar o teu caminho, acabar com o teu caminho, botar você com remorso a vida toda. A vida toda. Mas quando isso acontecer, lembra de que quem te falou foi o quê? Deus. Lembra da tua serva, lembra que eu estou garantindo isso, eu estou garantindo para você, uma garantia que ela estava dando toda a vida. Lembra da tua serva. Lembra, faz bem a tua serva, porque a tua serva hoje está vindo para falar isso com você. Lê isso, Joyce. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Sou eu que vou ler agora. O que aconteceu com Davi nesse momento, comparado com o coração inicial? Compara. Vive o Senhor que eu não vou deixar ninguém vivo. Agora ele chama a mulher de quê? Bendito. Bendita, o quê? O Senhor que te enviou ao meu encontro. O 33, e bendito que o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, de que minha mão me salvasse. Olha bem, lembra que Jó se pronunciou autojustiça? A minha mão me salvasse, eu que vou tomar as rédeas da minha vida agora. Não vou mais deixar ninguém pisar em mim, não. Vou continuar pregando a palavra, mas vou mostrar autoridade. Vou mostrar que ninguém pisa em mim, não. Olha bem, estorvar, você quer dizer esse nome no hebraico? Você, mulher frágil, conseguiu impedir um sucessor do trono. Você, mulher frágil, conseguiu me travar. Os homens não conseguiram, irmãos. É que eu estou sendo mais rápido aqui, porque vamos ver se a gente consegue terminar. Precisamos terminar. Olha só. Quantos soldados estavam com ele? Quantos soldados? 400. Mais 200. É isso? 400 mais 200. 600 soldados. Alguém aconselhou Davi? Não. Pelo que você está sabendo? Quando falou cinge a espada, o dever de conselho ficou abaixo de quê?
Aqui, ó, quando eu falo cinge a espada, todos cingiram a espada, vocês viram? Isso quer dizer que estavam dispostos a praticar, não é isso? Nenhum deu um conselho para o rei. Rei, não faz isso não. Olha só, não faz isso porque você vai ser rei Israel. Você vai proceder igualzinho, olha bem, igualzinho Saul procedeu quando matou aquele povo. Lembra do povo que Saul matou, a cidade toda? Dos sacerdotes? Você vai proceder igual. Aí, olha bem, ninguém deu conselho. Mais uma palavra do rei volta atrás. Não é assim que nós vivemos, de reputação? Não vou voltar não. Sinto muito, não vou voltar. Por quê? Porque eu só caminhei até aqui com erro. Então eu vou continuar. Não é possível que tudo que eu fiz aqui, uma pessoa chegando para ele está dizendo que eu não devo fazer. Olha bem, Davi virou para ela e falou assim, ó, bendito o teu conselho e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue de que minha mão me salvasse. A minha própria mão me salvasse. 34, Silvia. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Para. O que tocou o coração de Davi? Os presentes que ela trouxe? Não. Ou ela? Olha o que está dizendo. Ele falou que ia fazer mal a ela. Ele não está dizendo aqui? Não foi isso que você leu? Aí, Silvia. Olha aí. Repete o versículo para todo mundo ler. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Ó, aí. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo Para um minuto. Vou repetir a frase do meu jeito. Olha aqui, ó. Olha, Beth, ainda bem que tu fez isso, hein? Eu vou botar duas condições. Você vai escolher uma, Beth. Ainda bem que você fez isso, porque eu ia acabar com a tua raça. Ainda bem que você me pediu perdão, porque eu ia acabar com a tua vida. E você não tem mais que obrigação de vir aqui não, porque eu estava certo. Tem mais é que me pedir perdão mesmo, me implorar misericórdia. Essa é a primeira pessoa. Ou a segunda. Beth, muito obrigado. Eu ia fazer mal para você, Beth. Olha a loucura que eu ia fazer. E hoje você está vendo com bondade e amor para mim. Qual das duas foi que prova a atitude de Davi? A segunda. Olha, eu ia, gente, onde eu estava com a cabeça? E ele ia acabar com a família toda. Isso, o sábio ouve, os nossos olhos se abrem, é uma bênção do céu. É uma bênção do céu, ou seja, Deus abre os seus olhos, Ronaldo, para que você enxergue o que Ele está colocando na tua frente, quem Ele está colocando, para salvar a sua vida. Lembrando do estudo da oração do justo, aquele que livra um pecador, é isso? Da morte, salva uma alma e encobre uma multidão de pecados. O que aconteceu com ela ali? Ela não estava temendo pela vida dela? Qual foi o prêmio que foi dado para ela? O livramento. Ela não consultou o marido, porque ele não ia dar ouvidos. Ela foi lá e falou assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Tudo bem. Lê, Beth, próximo. Então Davi tomou da sua mão Esse é o último. o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Vai em paz à tua casa, porque eu não vou fazer mais mal nenhum. Eu ouvi você. Agora, isso acarretou problemas éticos com Davi. Um rei volta a sua palavra atrás? É meio esquisito, né? Ele não assim, não, vive o Senhor. Quando fala vive o Senhor, ele pode voltar atrás? Não, Beto. Olha a frase. Joyce. Vive o Senhor, não um juramento? Os soldados não ouviram? O que os soldados poderiam pensar? Que os soldados eles não estão nesse meio, não. O negócio deles é guerrear. E já vi que seguir esse cara não é boa coisa, não. Uma mulher veio e mudou o quê? O coração dele. Não é assim que as pessoas fazem? Cara, você tem que agir desse jeito. Só porque uma pessoa falou isso, só porque uma pessoa te aconselhou isso, você vai agir assim? Vai agir assim? A humildade tomou conta de Davi. E ele reconheceu diante dos homens dele, reconheceu, bendito és tu, tu conseguiu me estorvar, você conseguiu me impedir, você me amarrou, eu não tenho coragem de fazer o que eu disse que eu ia fazer. Você tirou o ódio do meu coração, você trabalhou no meu coração, bendito é tu do Senhor, bendito és tu, bendita a tua vida para mim, porque você veio e você salvou a minha vida. Essa situação já estava sacramentada com Davi.
A Bíblia diz que vou terminar aqui, a Bíblia diz que Abigail chegou lá para Nabal e contou para ele estava bêbado. Ele estava bêbado e esperou ele ficar bom no outro dia do vídeo e falou assim, você sabe o que ia acontecer, Nabal? Davi ia matar todo mundo da cidade. Ia mesmo. A Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele ficou o quê? Duro. Com o coração. Um choque. Talvez tenha sido uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Tipo, e ainda sofreu alguns dias até que o Senhor fez o que com ele? O matou. Acabou tendo a vingança de Davi ou não tendo? Teve. Mas segundo quem? Senhor Deus. O seu Deus. Mas era o desejo já de Davi? Ele não tinha mais esse desejo. Não tinha mais. Mas o Senhor olhou o pecado que cometeu contra o ungido dele. É isso que acontece, irmãos. Quando nós somos atacados, nós pedimos para a vida da pessoa, porque o Senhor trata. Bete, um vizinho que está infernizando, não é sério, está infernizando a sua vida, deve pedir por ele, sabe por quê? Porque não sabe do que o Senhor é capaz para proteger o seu servo. Então o Senhor espera de nós, olha bem, ele pode agir com justiça, mas ele espera que você haja com misericórdia. Senhor, não trata assim não. Não faz assim não faz assim, eu estou te pedindo, não trata ele, eu suporto isso, mas não trata conforme a loucura. Não trata ele conforme a loucura. E para a gente encerrar, lê, por favor, deixa eu ver aqui, Salmo 141:5 e Provérbios 9:9. Vamos terminar aqui. A vitória de Davi, a principal vitória de Davi foi sobre quem? A principal vitória de Davi foi sobre quem ou sobre o quê? Sobre a maldade. Sobre a maldade de quem? Que queria entrar no coração dele. Então a vitória dele foi sobre quem? Tudo mal. Quem que ele conseguiu vencer? Graças ao conselho de Davi, de Abigail. O inimigo. Hã? Não. Não, o próprio. Quem era o pior inimigo de Davi naquele momento? Ele mesmo. O Ele próprio mesmo. Ele conseguiu vencer ele. O que isso nos mostra? A bênção. A pior coisa de vencer é a nossa vontade pecaminosa. Não é isso? Nós não conseguimos exercer a vontade de Deus. E Davi conseguiu vencer ele mesmo. Ele quebrou ele mesmo. Ele mesmo se quebrou. Leia aí para mim o... Qual? Salmo 141. Versículo, Salmo 141, versículo 9 aqui. Peraí. Versículo 5. 5. Pode ler, por favor. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Peraí. Qual é o versículo? 141:5. 141:5, por favor. Fira-me, ó justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que na minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. Ó, acabei de pronunciar isso aqui. Fira-me o justo, Bete, é como você fala assim, olha, vou usar uma comparação aqui. A Joyce é justa. Você sempre chegou a Joyce como uma pessoa que te orienta, um exemplo. Então você está falando assim, olha, que a Joyce bata na minha cara. Ainda assim, olha, devido às palavras que a Joyce tem para você, será isso como um bálsamo para mim, como um óleo na minha cabeça. Está entendendo o versículo? Todo mundo está entendendo? Fira-me o justo, ou seja, quando o justo me ferir, você não vai estar me ferindo, vai ser um bálsamo para mim, vai estar me repreendendo. E eu continuarei o quê? Se você leu? No final. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Não foi o que eu acabei de falar agora? Eu continuarei orando a despeito das maldades. Eu continuarei colocando diante de Deus, porque o Senhor é justo. Agora compara isso aí com Provérbios 9:9. Graças a Deus conseguimos terminar. Provérbios 9:9. Bebete, por favor. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Dá instrução ao sábio e o quê? E ele se fará o quê? Mais tolo ainda? Não, sabe? Dá instrução, mas essa instrução, presta atenção, é correção.
Deus dá instrução, ou seja, repreensão, correção, ensino. Dá instrução ao sábio e só vão saber que ele é sábio porque ele ouviu. Ele ouviu. E ele se tornará mais sábio ainda. E uma pessoa que não se torna sábio, a tendência dela é fazer o quê com o seu próximo? Não. A pessoa se torna cada vez mais sábio. Com relação ao seu próximo depois, alguém está instruindo ele, está repreendendo ele, e ele está ouvindo, está se tornando cada vez mais sábio. O que ele vai fazer com o próximo dele? Ele passa a instruir também. Instruir também. Isso, Ronaldo. É o maior fruto do coração quebrantado. Eu instruo porque foi feito isso comigo. Foi feito isso. Eu oriento porque eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tive. Que é uma experiência de benefício de Deus. Das benesses de Deus para a nossa vida. Entenderam? Então nós colocamos 3 pontos aqui. A primeira é o quê? As más conversações, é isso? A segunda, a influência dos incrédulos, que no caso era Jezabel. E a terceira? De Davi. Hein? Incitação, né? A mudança de Davi. A mudança do coração de Davi. Incitação. Está numa frase que nós lemos de Davi. O reconhecimento de que estava procedendo mal. O conhecimento de que está, tipo assim, o procedimento mal. Ou seja, ele reconheceu que aquela situação fez o que com o coração dele? Aquela situação fez o quê? Corrompeu. Não é isso? Qual é a palavra que foi usada que a Beth deu ali? Foi não imprima, não marque, não é isso? Não, impressão. Não causa essa impressão no coração seu. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não devemos o quê? Com aquilo que nos aflige, não devemos deixar que mude o nosso coração. Mude o nosso coração. Nada deve ter o poder de mudar o nosso coração. De marcar, a palavra falou de novo, esqueci aí. Não. Impressão. Causa uma impressão. Ou seja, mude a situação que eu estava vindo com o meu coração. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Alguma dúvida acerca disso? Entenderam? É muito importante entender esse texto todo que nós lemos aqui de Davi, porque mostra circunstâncias que são nossas no dia a dia, totalmente nossas. Sabe? Lembre-se, irmãos, má conversação vai te levar pro buraco, seja ela de que espécie for. Basta você má conversação. Vocês podem fazer um teste. Da onde vem a má conversação, ela nunca vai aceitar a boa conversação. Ou seja, se você ouve a má conversação, se você repreender o teu amigo, fala assim, cara, não faz isso não. Não faz isso. Que não faz o quê? Aí você vai notar que ele não quer o bem teu. Ele quer que você seja uma pessoa parecida com ele. Para que seja companheiro, as blandícias. Amém? Amém? Vamos orar. Graças ao bom Pai, Senhor, muito obrigado. Deus amado, Deus querido, Deus bendito. Mas, Elizabeth, ora para a gente encerrando a escola dominical, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse estudo, por tudo Deus que nós amado, aprendemos Pai, nesta obrigado, manhã, Senhor. que possa, Senhor, ficar na nossa mente, que possamos praticar, Senhor, que possamos a cada dia, Senhor, ter uma mudança que seja equiparada ao Teu querer, Amém. que possamos ser exemplos, Senhor, a ser seguidos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.